Olá, minha gente, chegando aí, boa noite a todos vocês. Estamos hoje com um dia muito especial, com uma live muito interessante, então sejam bem-vindos, boa noite a todos. Eu vou convidar para vocês, então, Rafael Hungria. Hoje o tema é o despertar da humanidade, então, bem-vindo, Rafael Hungria, do canal Unificação do Conhecimento. É uma alegria ter você aqui conosco. Fizemos uma live há um tempo atrás, o pessoal gostou muito, assuntos assim, bastante profundos, né, do despertar da consciência, da transição planetária. Então, muito bem-vindo, Rafael, né? Uma alegria estar contigo. Então, dá um alô para a turma, se apresenta aí mais ou menos para o pessoal aí, tá? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos aí que são inscritos do canal Ensinamentos da Era de Aquário. É um prazer estar com vocês aqui. Primeira vez aqui no canal do Luciano. Satisfação. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos bater um papo muito interessante hoje. Tem muitos assuntos mesmo aí. Deixa eu só fazer uma leve introdução, que a gente está no canal aqui Ensinamentos da Era de Aquário e no teu também, que é a Unificação do Conhecimento. A gente tem essa proposta de trazer ensinamentos que nos foram ocultados dos últimos anos por toda a humanidade. A gente sabe que ensinamentos muito valiosos que eram para o nosso despertar foram ocultados pelos escuros, pelos governos ocultos que aconteceram até agora no mundo nos últimos séculos ou milênios. E a gente está tomando uma atitude de vanguarda, assim, de expor, de abrir para todo mundo como é que é a coisa, né? Muitos estão falando nisso, mas a gente deu aqui a cara a tapa mesmo para chegar e falar para o pessoal, porque as pessoas estão muito presas, assim, aos dogmas, ao fanatismo religioso, às coisas do passado, as coisas que ensinaram do tempo da vovó, né? E hoje eles dizem assim, não, minha avó me ensinou assim e eu não vou mudar, porque assim não pode ser assim. É a mesma coisa que ficar aprendendo sempre a lição do primeiro ano escolar e não querer passar para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Cada ano escolar tem um livro diferente, né? Se a pessoa fica sempre, não, eu amo a minha professorinha, eu não vou largar ela de jeito nenhum, ela está aqui, é do meu coração, eu não vou avançar o ano. A pessoa não avança, né? E a vida é mesmo assim. Então, as escrituras sagradas, as escrituras orientais ou do cristãs, elas trouxeram um ensinamento proporcional à compreensão da pessoa naquela época. E hoje a gente está tendo uma grande resistência das pessoas em entenderem que isso é um processo gradativo, progressivo, né? E que é importante a gente despertar a consciência para que a gente tenha acesso às informações que são passadas nesse momento de importância atual, né? Então, Rafael, comenta isso, por favor, para me dar uma ilustração sobre isso, né? Bom, Luciano, é muito importante essa reflexão, né, que você trouxe, até porque o grupo que eu faço parte, o grupo de pesquisas, né, Dáquila, acho que é muito importante a gente atualizar o conhecimento. Nós buscamos justamente entender o passado para compreender o nosso futuro. Quando a gente busca o conhecimento verdadeiro, a gente tem que se libertar de certos dogmas, paradigmas, crendices, né? Porque o conhecimento ele vai sendo atualizado, como você disse. E de tempos em tempos ele passa por transformações, e não só evolutivas, mas também transformações de manipulação que o próprio ser humano fez no decorrer da história. Então, por exemplo, você deu o exemplo da escola, né? O professor vai lá e dá uma aula no ensino fundamental. O professor deu aquela aula ao vivo, ele está ali, os alunos estão aprendendo aquele conhecimento, estão assimilando aquelas verdades, né? Depois de um tempo, imagine se esse conhecimento é manipulado por outras pessoas que tentam reproduzir aquela aula, tentam escrever, tentam interpretar aquela aula, e tudo vai se modificando. Então, de tempos em tempos, aqueles professores que vinham passar a aula, o conhecimento, precisam voltar e muitas vezes atualizar o conhecimento que foi distorcido pelo próprio ser humano, ou foi perdido, ou acabou sendo destruído por interesses ocultos, né? Então, a gente tem que se atualizar. Não podemos ficar cristalizados em dogmas e em crenças do passado. Temos que ter um olhar de pesquisador, e não de crentes fanáticos dogmatizados, sim de pesquisadores sempre caminhando rumo à busca da verdade. Essa busca se atualiza, nunca é estagnada. Sempre é um fluxo contínuo em busca do conhecimento. E o conhecimento está aí. Basta a gente investigar, pesquisar, procurar com a mente aberta. A gente vai encontrar ele e vai atualizar ele cada vez mais. É verdade, Rafael. Eu acho que esse momento que a gente passa, como a gente sempre fala, transição planetária, é o momento da abertura de consciência. Quem tiver a mente congelada, ela não vai conseguir suportar as coisas novas que estão vindo diariamente, né, como efeito dominó, né, uma coisa puxa a outra, que puxa a outra. Então, a gente tem que abrir a mente e dizer assim, né, que a luz de Deus preencha nosso coração e não ficar preso somente a dogmas que tiveram a sua importância e ainda tem, porém eles não são únicos, né, é que nem o exemplo isso do ano escolar, a pessoa gostava muito daquele livro do primeiro ano, mas ela não quer de jeito nenhum passar para o segundo, porque o livro dela é a paixão, aí não é, né? E esse momento de transição
planetária é justamente o momento que nós estamos nos separando entre pessoas que estão despertando, que seria o trigo, né? Pessoas que buscam a Deus, que buscam o crescimento, e pessoas que estão presas ainda ao passado. Então a gente tem que alertar, é um dever nosso. A gente está sofrendo, porque muita gente critica, diz, isso não está escrito aqui, isso não, onde é que você tirou isso, né? A gente não está inventando nada, quero dizer que eu, Rafael, não estamos inventando nada, a gente está simplesmente passando um conhecimento que é para ser passado para a humanidade. Nós não somos inventores de nada, a gente está aqui passando uma coisa que é o que a gente julga ser importante para o momento. Então, isso que a gente faz, cada vez que a gente aprende um pouquinho, nossa consciência se abre. E quando ela se abre, a gente recebe algo maior. E assim por diante, em efeito sucessivo. Mas se a gente fecha a consciência e diz assim, não aceito nada, isso também não vai receber nada. E quando receber, vai receber numa paulada só, e talvez seja fatal, tu não resista, né? Essa unificação que eu tenho trazido no meu canal, em Dáquila Pesquisas, né, nós temos o compromisso de realizar essa unificação das linhas de pensamento, ou do próprio conhecimento do passado para o futuro. É o quê? É resgatar essas peças, porque o conhecimento está fragmentado no mundo, né? Como se fosse um quebra-cabeças que foi espalhado em diversas partes do mundo, a gente não conseguiu juntar essas pecinhas. E alguns líderes mundiais, com o intuito de poder, encontraram essas peças e esconderam da humanidade. Então a gente não consegue fazer a ponte entre um conhecimento e outro, em culturas e povos diferentes, principalmente nas civilizações antigas, né? Quando eles queimaram, destruíram a Biblioteca de Alexandria, aquilo ali foi o maior crime contra a humanidade. Aquela Biblioteca de Alexandria tinha quase todo o conhecimento preservado ali de milhares de anos de civilizações, toda a sabedoria, a ciência, a espiritualidade, tudo estava lá. E agora a gente está aqui correndo atrás do tempo para resgatar esses ensinamentos, essa ciência verdadeira, né? Esse conhecimento que vai nos alinhar ao propósito maior da nossa vida, que também foi perdido. A gente não sabe o real propósito da vida. Todos estão tateando no escuro ainda, procurando essa busca, né? Essa verdade aí. É verdade. Rafael, eu acho que a gente está querendo sim dar um farol, ser um farol assim para as pessoas que não têm noção nenhuma, não sabem o que está acontecendo, e estão acontecendo coisas seríssimas, né, geológicas, térmicas no planeta, né, espirituais, emocionais, são mudanças fortíssimas que as pessoas não estão vendo, elas estão tão presas na Matrix ainda e na mídia que passou para elas que elas não estão enxergando. Então a gente está querendo mostrar um facho de luz para orientar as pessoas. Por exemplo, né, a gente sabe que há uma transição planetária que a Terra está subindo um degrau, subindo um nível, né? Está havendo uma inversão magnética também da Terra, estão havendo várias modificações cósmicas, geológicas no planeta, e isso tudo vai ser um efeito conjunto que vai trazer algo visível para as pessoas. Todos vão ver isso, não é uma coisa que vai ficar no terreno da intuição, todos vão ver essa mudança. Então é bom que a gente comece a se preparar agora através do conhecimento, né? E como tu fala, da unificação do conhecimento para nos libertar. Então, por exemplo, há um sinal muito, nós falamos anteriormente, dos chamados sons que estão acontecendo nos céus, em todo o planeta, que é uma espécie de um chamado para as pessoas acordarem e dizer, olha, algo está acontecendo, né? Eles chamam de as trombetas do apocalipse. Pode ser, né? Não deixa de ser algo assim. Mas assim, em termos mais científicos, Rafael, o que seriam esses sons que estão acontecendo, sons muito fortes, não é uma coisa assim que uns ouvem e outros não. Se todos ouvem aquilo, é um som assim arrepiante, né?
que seriam esses sons mundiais que estão acontecendo em vários países do mundo ao mesmo tempo, né? Já faz um certo tempo que eles estão vendo. Então, dá uma explicação para nós, Rafael, por favor. Bom, Luciano, segundo nossas pesquisas, né, porque a gente se baseia em dados, experimentos científicos dentro do nosso trabalho, a gente não vai atuar muito na questão da crença, de especulações, se são fenômenos, né, místicos ou espirituais. A gente vai tratar muito dessa questão do que a gente pode medir. A gente chegou numa conclusão, segundo os experimentos, né, que a Terra ela está passando por realmente uma transição. E essa transição vai ser ocasionada por uma inversão eletromagnética, que muitos estão chamando aí, que na verdade é um momento cíclico natural que sempre passamos, de tempos em tempos. A cada 5.125 anos já ocorreu, né, várias vezes essa mudança, e quando ocorre essa transição, ocorre o que nós chamamos de interferência e atuação das ondas moduladoras. O que são as ondas moduladoras? São emanações que existem aí no cosmos, né? Muitos chamam de pulsos do Sol central da galáxia, né? Os maias chamavam, a ciência chama de ressonância de fundo, né? De campo. Então, isso acontece de tempos em tempos, tá? E afeta o nosso sistema Terra. A Terra, ela é como se ela estivesse subindo numa dessas ondas, tá? Imagine que ela subiu numa onda e parou no ápice dessa onda. Ela está, neste momento, no topo dessa onda moduladora, que nós chamamos de onda moduladora neutra. Ela estava subindo e se estabilizou no ápice dessa onda. E é justamente no ápice dessa onda que ela entrou no cinturão de fótons, né, que muitos chamam. E ocorrem algumas manifestações nessa transição entre as ondas moduladoras. Porque é como se a Terra fosse descer agora da crista da onda, ela fosse entrar na onda moduladora, nós chamamos de negativa, que é justamente a descida na onda, né? Imagine você subindo na montanha-russa, chega lá no topo, né? E de repente vai começar aquela descida, dá aquele friozinho na barriga, né? Este momento de descida é a inversão magnética, é a transição planetária. Isso tem a ver com a movimentação e a oscilação da frequência de ressonância Schumann, que está se estabilizando. Então nós vimos agora aí, a ressonância Schumann se estabilizou por um tempo, né? Não é normal isso acontecer. Isso já é efeito dessa parada, dessa descida. Então está havendo uma anomalia eletromagnética na Terra. Essa foto que você está mostrando aí mostra, principalmente o que eles conseguiram mapear, né, na região da América do Sul aí. Muito interessante, até o formato aí dessa anomalia, né? Parece uma coisa muito interessante para nossas pesquisas. E tem uma relação direta com essa inversão, tá? E os sons que estão acontecendo no mundo tem a ver com essa transição de ondas moduladoras. É como se a Terra recebesse o impacto dessas ondas moduladoras. E a Terra é como se ela estivesse acordando. Existe algo na Terra que a gente não conseguiu compreender ainda, que está sendo movimentado. E esse movimento, juntamente com esse impacto e transição dessas ondas moduladoras, estão causando essa inversão magnética e esses sons pelo mundo todo, como se estivesse tendo essa ressonância sonora que ninguém consegue explicar. Tá? São efeitos naturais da Terra. Então, vamos imaginar a Terra como se ela estivesse ancorada no mar mesmo, uma posição que pode ser vista como o próprio universo que nós estamos, né? Essa membrana cósmica que estamos inseridos como sistema. Então, nesse movimento da membrana cósmica, surgem essas ondas moduladoras. Então, imagine um barquinho ancorado no mar. Vem uma onda, passa por ele, né? Levanta ele, depois ele cai. Exatamente isso está acontecendo. A Terra está no momento de subida, parou e agora está descendo no momento de inversão magnética ou onda moduladora negativa. É isso que está acontecendo, né? E nesse momento de transição vão ter alterações no que nós conhecemos como magnetismo, a densidade dos corpos, a pressão atmosférica e a emanação da luz. Todo o campo eletromagnético vai se alterar também. Então vão ter muitas mudanças, né? Inclusive mudanças climáticas, locais que são muito quentes vão ficar mais frios, locais que são muito frios vão ficar mais quentes, pode ser que exista alterações no nível das águas, dos mares, né? Muitas coisas podem acontecer, vulcões, terremotos, vendavais, tsunamis, enfim. Tudo isso é esperado, porque nessa mudança no movimento da Terra, ela tem mais de 36 movimentos, a Terra. Vai acontecer essa transição, então a gente tem que estar preparado para essa mudança aí.
e vai ter efeitos na comunicação que existe na internet, em todo o sistema de tecnologia do mundo, nos satélites. Tudo isso pode ser afetado também. Por isso que estamos esperando aí nas profecias, né, essas mudanças, mas na verdade são efeitos naturais da Terra, de transição que estamos passando. As pessoas custam entender, às vezes, porque é uma linguagem, né, diferente, mas assim, eu diria assim, tentando resumir dentro da compreensão mais simples, que existem várias camadas, né, na ionosfera, camada mais de baixo, a que vai mais em cima, depois mais em cima, mas existem várias camadas dessa cúpula da ionosfera, seja o que você quiser, e essas camadas estão se ajustando para um novo nível dimensional em que nós teremos um momento planetário superior, um degrau superior, que a gente não sabe exatamente como será, né? Mas será um degrau superior, em que a gente está sendo banhado com mais intensidade pelo cinturão de fótons que está banhando a Terra. Ela está entrando numa região onde há uma predominância do cinturão de fótons, que são emanações que vêm diretamente do Sol central na galáxia, que está banhando a Terra de uma maneira que ela desmanche esse sistema da Matrix e tente abrir brechas para que haja a intervenção dos reinos celestes, dos seres celestes, para que façam a limpeza da Terra, como a gente está vendo aí, nessa limpeza de todo o mal. Então, mais ou menos, não sei se eu facilitei ou piorei. É que eu expliquei o movimento físico do que está acontecendo, mas existe um efeito também energético, vibracional, espiritual e dimensional. Então a Terra vai passar por essa transição, essa descida que eu expliquei, é a aceleração. Vai aumentar a frequência vibracional do sistema Terra. Então tudo vai mudar. É o que todos falam aí, a entrada na quinta dimensão, né, que muitos falam aí, na verdade é que estamos adentrando numa frequência mais alta, uma frequência mais acelerada. Então tudo está o quê? Transmutando. Então a interação com as realidades paralelas, com o plano espiritual, com outras frequências dimensionais vai aumentar. Quem acompanhar essa mudança vai passar também por essa transição. A gente, dentro do planeta, passa por essa transição junto com a Terra, né? Então a gente vai entrar numa aceleração também. E essa aceleração é essa transição que você chama de Era de Aquário. E, assim, eu fico impressionado como, se a gente se preparando, já é difícil, né? Concorda comigo? Imagina as pessoas que estão vivendo no mundo do Maia, né? O mundo da Matrix. Essas pessoas vão ter um choque, né? Um choque muito grande. Então, essa transição, ela, só para complementando também, então existe a modificação, né, física, energética, né, que é uma coisa assim visível, medida por aparelhos, e existe a movimentação psicológica, energética e espiritual, que talvez não seja medida por aparelhos, mas ela é tão profunda como, né, e isso afeta diretamente o nosso psicológico, o nosso emocional, a nossa parte espiritual, a nossa busca, o nosso desejo de despertar, né, e essa energia, ela está tipo assim, chamando as pessoas para o despertar. Então, é importante a gente fazer a lição de casa. Não dá para a gente ficar nesse momento atual, eu quero repetir isso para que todos guardem bem essa palavra, não dá para a gente ficar sentado no sofá, assistindo programa de televisão, enquanto o mundo está tendo um verdadeiro piripaques, né, na linguagem popular. A gente tem que se sintonizar, a gente tem que buscar, Então, aqueles que estão ainda vivendo esse mundo de sofá, né, da Matrix, acordem, gente, acordem, porque a coisa é muito importante. É assim, ó, é o tudo ou nada. Ou a gente desperta e consegue entender, ou a gente vai ficar para trás. Porque, como o Rafael falou, está havendo e vai haver cada vez mais uma separação dos despertos dos não despertos, né? Dos que estão vibrando na quinta dimensão, no caminho espiritual, e aqueles que estão presos na Matrix, na 3D. Vai haver um momento que essa separação vai acontecer. Como, eu não sei, né? Tu poderia me explicar, Rafael, como que vai haver uma separação, tipo, a pessoa é endurecida, não quer saber de nada, debocha, ri, a turma do KKK, como eu falo, né? E as pessoas que estão buscando, que já entenderam, como é que vai haver esse distanciamento? Como é que tu, dentro da tua visão, tu pode me dizer sobre isso? Se a Terra, né, está entrando numa nova frequência, todos os seres humanos, todos os reinos que não acompanharem essa transição de frequência, vão acabar entrando num novo ciclo. Talvez nem aqui consigam continuar, né? Isso é interessante, porque não só os seres humanos que estão sentindo esse impacto de mudança precisam evoluir e não só cuidar do espírito, tem que cuidar do corpo também, porque o corpo físico é de extrema importância para essa transição. Se a gente tem uma vida não saudável, sabe, se alimentando de toxinas, não fazendo exercício físico, sabe, preocupado só em cuidar do espírito, a gente está caminhando também para um caminho que não é tão legal. Então é importante também acompanhar a vibração elevada no corpo. É muito importante isso. Muita gente negligencia o corpo, né?
Existe uma tendência das pessoas acharem, o corpo não serve para nada. Não, mas o corpo é o nosso veículo, é onde estamos encarnados e temos que cuidar dele. E é com ele que nós vamos atingir a frequência máxima, não é? A frequência da vida eterna, que nós chamamos, que o próprio Cristo ensinou quando ele esteve aqui na Terra, né? Então, tem muitos conhecimentos ocultados da humanidade que diziam respeito a esse momento, tá, de aceleração. Os maias falavam muito sobre isso, da importância dos cuidados que a gente tem que ter na consciência, no nosso psicológico, nas nossas emoções, na mente, nos pensamentos, nas ações, nas palavras, no comportamento. Todo esse pacote, né, que a espiritualidade traz bem, explica bem, os valores da consciência, juntamente com o trabalho energético do nosso corpo, do nosso espírito, que é o corpo de luz, né, nós vamos estar o quê? Sincronizados com a onda moduladora. É como se fosse um surfista que vai pegar essa onda e vai descer na onda. Ele não vai contra a onda e bater de frente na onda e levar um caixote e sair rolando na praia afogado, né? Ele vai na onda, ele vai surfar na onda. A gente tem que surfar na onda da transição. Então não é ir contra a onda, é ir a favor da onda, né? Mas tem algumas coisas acontecendo interessantes, Luciano. Porque estes que nós chamamos de os controladores, estão por trás, né? Os escuros aí, o governo GO, que a gente chama, ele está com uma dificuldade em acompanhar esse movimento de transição. Porque esses caras que estão por trás aí, que acham que mandam no mundo, né, eles não têm uma genética e uma preparação espiritual para acompanhar essa mudança. Por isso que eles estão desesperados. Por isso que está acontecendo essa intervenção. Por isso que aqueles que vêm do alto, que vêm de mundos superiores, os nossos irmãos das estrelas, estão chegando para justamente acabar com esse poder que esses grupos ocultos mantêm até hoje. Eles não vão conseguir acompanhar essa transição da Terra. Então, ou eles vão acabar indo, né, debaixo da Terra, ou vão realmente ter que sair daqui e ir para outro lugar, porque aqui eles vão poder ficar mais. Por isso que eles construíram bases subterrâneas. Por quê? Eles ficam em túneis subterrâneos? Porque eles criaram condições específicas para eles lá embaixo para sobreviver na atmosfera da Terra. Eles não respiram oxigênio. Eles não sobrevivem, eles ficam até deformados se eles continuarem aqui na superfície. Então eles estão morrendo. Os líderes, né, que se acham os donos do mundo. Então eles estão dando a última cartada para tentar vencer essa batalha e não vão conseguir. Está havendo uma grande transição que acompanha essa mudança cíclica, os portais dimensionais se abrem por causa da aceleração vibracional do planeta, e aqueles que estavam observando a humanidade e a Terra, esperando o momento certo de auxiliar e intervir, que é a presença da grande aliança, estão conseguindo se manifestar. Os sinais virão do céu, né? Por isso que eles já estão aí ajudando a humanidade, mesmo infiltrados ainda, né? Queria que tu comentasse. As pessoas, como eu falei, repetindo aquela questão inicial, que as pessoas têm um congelamento de pensamentos, dizendo que todos os seres que são dimensionais ou que vêm de outros planos, eles são demônios, especialmente o pessoal mais ligado aos fanáticos religiosos, que segue a Bíblia assim ao pé da letra, né? Eles dizem que todo ser dimensional é um ser do maligno e tal, que essa história de dizer que existe irmãos galácticos que falam, que estão ajudando a mentira, porque são todos demônios. Então, só esclarecer que não é assim, né? Isso foi uma mensagem falsa que nos passaram, justamente para distorcer o momento libertador atual que nós iríamos entrar. Então, eles sabendo que um dia haveria uma intervenção de seres divinos e galácticos sobre nós, eles semearam dentro das religiões um falso ensinamento, dizendo que, né, eles viveriam um dia que seriam predadores, seriam colocar aqueles filmes com os bichinhos vindo aqui, abduzindo e tal, e as pessoas acreditaram nessa armadilha, todos caíram nessa armadilha, todas as religiões caíram, né? E aí o que aconteceu? Agora eles estão ainda congelados nesse pensamento e estão impedindo uma libertação por causa que eles têm medo desse tipo de assunto. É um assunto, sim, proibido, especialmente para quem é evangélico, católico, eles fazem o sinal da cruz quando fala que existe dimensionais. Se bem que na Bíblia está cheia lá, tem Jonas foi abduzido por um de nave voador, né? Os outros livros lá também, a carruagem de fogo, a Elias foi na
carruagem de fogo, então tá cheia. Só que eles não aprenderam essa parte, eles só aprenderam que esses seres são demônios. E aí a gente fica falando e nos comentários tem gente dizendo, não é a Bíblia, não é a Bíblia, não é a Bíblia, justamente, né? Então, fala aí, Rafael, um pouquinho sobre isso aí, tá? Esse assunto é muito importante, porque isso aí é uma porta que, se não for aberta, não haverá novas portas abertas para essas pessoas. Se as pessoas ficarem congeladas com algumas ideias pré-concebidas do passado, elas estão literalmente cavando a sua própria cova, né? Porque elas não vão conseguir ter acesso à informação seguinte. Então, primeiro a gente tem que fazer isso aí, Rafael, então contigo. E agora tem uma coisa, tem evangélico, tem católico, assim, que eu tenho que prestar minha admiração. São pessoas que estão extremamente despertas, acordadas, né, têm uma fé, têm a devoção. Não estamos falando mal da fé e da devoção, notem bem. Estamos falando das armadilhas que foram semeadas no meio dessas instituições, né, porque as pessoas, tem pessoas assim que estão com uma mente aberta, inclusive que eu fico até com inveja de pessoas que têm um pensamento muito, muito desperto, né? Então, Rafael, vamos lá. Em todas as religiões, Luciano, nós vamos encontrar na sua origem uma presença de mensageiros, ou uma intervenção que acontecia, e eles vinham de algum lugar, e não era da Terra, eles vinham de fora. Se era de outra dimensão, temos que refletir sobre isso, porque daqui eles não eram. Muitos confundem o plano espiritual da Terra com as dimensões, e existe muita confusão em cima disso. Na verdade, os níveis dimensionais são os níveis superiores, são frequências muito mais aceleradas do que o mundo extrafísico, o plano espiritual da Terra. O plano espiritual é aqui, ainda é aqui na Terra. Então existem entidades, espíritos, desencarnados, enfim, toda classe de seres que muitos no passado, nas religiões, chamavam também de demônios, que na verdade eram os obsessores, eram aquelas entidades que incomodavam as pessoas. A igreja e outras instituições, depois de um tempo, começaram a chamar os extraterrestres, os seres divinos, né, os anjos, chamaram de demônios, os anjos caídos, né, e acham que os extraterrestres que estão aí atuando são anjos caídos. Só que, na verdade, estes que são os possíveis demônios não tem nada a ver com esses anjos, com os seres superiores. Nada a ver. Existe o mal aqui na Terra, na terceira dimensão existe o mal. E no mundo espiritual da Terra, no astral, no mundo espiritual baixo, existe o mal também. Existem entidades, né, espíritos que estão num estado de ignorância, de sofrimento. E chamavam esses seres de demônios. Não são demônios. São apenas seres humanos perdidos em sofrimento. Era uma linguagem antiga que utilizavam. Os seres dimensionais são sempre aqueles que vieram para ajudar a humanidade. Eles vinham sempre para trazer uma intervenção. São os anjos, são os mensageiros, seres divinos, emissários divinos, né? Então a gente pode dizer que todos os mestres do passado, os mensageiros da luz, eram demônios. Isso é uma contradição absurda. Dizer que Jesus Cristo, que veio de mundos superiores, né? A casa do meu pai tem muitas moradas, meu reino não é deste mundo. Ele é um ser dimensional. Então não podemos chamar Jesus Cristo de demônio. Então a gente não pode cometer esse crime e enxergar todos os seres da luz, que são dimensionais, não são físicos como nós. Eles não estão aqui encarnados. São seres de outras dimensões, como demônios. Então vocês estão negando a presença dos seres do bem. Não podemos generalizar. Então, confundiram os seres dimensionais de propósito com as entidades espirituais de frequências baixas, para deixar as pessoas com medo daqueles verdadeiros mensageiros da luz, que são conhecidos como os verdadeiros extraterrestres também, tá? Os seres das estrelas, que são os dimensionais, porque as dimensões se estendem além da Terra, não estão aqui na Terra, estão muito além. Existem pontos de origem dimensionais distantes. Então, os nossos vizinhos dimensionais não estão aqui, então eles são extraterrestres, né? Se eles estão muito mais próximos de Deus, do Criador, do que nós, na terceira dimensão, como é que eles podem fazer o mal? Isso não existe. O mal está no mundo espiritual da Terra e aqui na Terra entre nós, os encarnados. E estes que chamam de seres malignos, né, reptilianos, greys, esses seres aí, né, que muitos estão especulando que existem extraterrestres do mal, não são seres aqui da Terra mesmo, tá? Vamos pesquisar sobre isso. E são físicos como nós. Não são espíritos, não são seres que vêm para abduzir ninguém, não. Eles estão por trás dos governos, estão por trás de várias instituições aí, eles estão por trás da elite mundial, tá? E são físicos como nós, são de terceira dimensão. Agora, existem entidades também espirituais que atuam, mas é no plano espiritual, gente, que são frequências baixas. Quem está numa frequência alta
quem está entrando na frequência da transição da era de Aquário, da nova era dourada que está chegando, não entra nessa faixa, não tem como ser afetado por essas forças. Nós estamos nos conectando com os dimensionais do bem, os seres superiores da luz, que vêm para ajudar a humanidade. E eles já estão aí se manifestando e vão, com certeza, um dia se apresentar para nós, da mesma forma que fizeram no passado, né? Rafael, o pessoal tem dúvida assim, por exemplo, quem na própria Bíblia diz que o Jesus expulsou os espíritos malignos, né, os demônios e tal. Esses demônios seriam então o quê, diante da tua visão? E eles estariam numa hierarquia, seguindo ordens de alguns seres superiores a eles, né, tipo, há um demônio maior que induz a um menor a atuar na matéria, tipo, alguém que é mandado para fazer isso, tipo um peão, né? Seguindo ordens de um outro. Eu acho que é assim que funciona, uma hierarquia também do mal, né? Mas isso é tudo no plano espiritual. É tudo entidade espiritual. No plano astral inferior, plano umbral, né? Existem legiões, existem grupos perdidos aí, ignorantes, estão numa faixa intermediária do plano espiritual, que muitos chamam de purgatório, umbral, enfim. O mundo espiritual tem todo tipo de frequência, desde o nível mais baixo até o nível superior, onde estão os ascensos, os ascensionados, chamamos, né? Agora, isso é o plano espiritual. Né? Os mundos dimensionais, as realidades paralelas, é outra história, é outra coisa. Não vamos confundir o mundo espiritual com os mundos dimensionais. É isso que tem que ficar claro para as pessoas, tá? A gente tem que buscar atualizar o conhecimento, tá? Não vamos confundir as dimensões. Por isso estamos entrando na quinta dimensão, estamos indo para o astral? Não, não. Não estamos indo para o mundo dos espíritos, não. Estamos indo para outra dimensão, uma realidade paralela, muito mais acelerada, onde os seres que lá estão são superiores a nós, em conhecimento, tecnologia, evolução, estão muito mais avançados, né? Nossos irmãos já mais avançados na escola da vida, né? Tem uma pessoa que disse assim, isso que tu está falando não é bíblico, e aquela velha história que a gente acabou de dizer aqui agora, acabamos de terminar, né? O pessoal vai dizer, isso não é bíblico, né? A Bíblia, ela contém muitos conhecimentos da Terra, mas não todos, né? É que nem tu pegar um livro e dizer assim, que no livro existe todo o conhecimento da Terra ali, seria impossível, né? Então, a gente sabe que muitos conhecimentos estão sendo atualizados. Quando a gente compra um computador, né? Ele é novinho, a gente paga caro, e ele tá maravilhoso, né? Tu usa um ano, dois, depois o programa não roda mais, não sei o quê, tem que reciclar, tem que mandar reinstalar, e o computador a gente faz uma atualização do Windows, né? Aí vem o Windows 10 e coisa e tal, e a gente vai. Agora, quem tá usando o Windows 7, né? O XP ainda não consegue rodar mais nada, né? Eu tinha um computador com XP ali, eu não conseguia nem escrever ali. Aí eu tive de atualizar, botar um Windows novo, formatei, ficou uma beleza, né? Então, mais ou menos na vida da gente é a mesma coisa. A gente tem que, de vez em quando, dar uma reciclada com novos ensinamentos que requerem um certo esforço, um certo... Quem fez essa confusão foram justamente esses controladores do mundo. Eles se infiltraram nas religiões também, no Vaticano, infelizmente. Eles se infiltraram nas instituições, adulteraram eles mesmos, esses supostos poderosos, se fizeram passar por anjos, por deuses, por Deus, inclusive. A humanidade era muito ignorante, era muito passiva, submissa a estes seres, né? E todas as culturas tiveram uma influência meio de controle, de escravidão, por parte desses controladores aí. Mas, ao mesmo tempo, ocorria uma intervenção divina. Toda intervenção divina na Terra veio dos seres dimensionais superiores, tá? E toda intervenção espiritual também, junto com os ascensionados, tudo isso está ligado aos dimensionais também, essa hierarquia maior. Então não podemos confundir demônios, ou seja, entidades espirituais baixas, com seres divinos superiores. E isso está na Bíblia, sim. Tudo isso está na Bíblia, né? Inclusive, Jesus Cristo foi o exemplo da transmutação dimensional. Disso nós estamos falando aqui. Ele se fez passar por aquela situação, ele sabia que ele não ia morrer, ele voltou à vida, passou pela ressurreição e provou para todos a vida eterna. Não morreu, tá? Mas ele foi para onde, se ele não morreu? Ele foi embora com o corpo? Peraí, mas ele levou o corpo dele para onde? Para o plano espiritual ou para outra dimensão? Vamos pensar sobre isso, para a gente refletir hoje aí.
Eu queria dizer também que, segundo alguns estudos que a gente está estudando, o plano astral, o plano umbral inferior está sendo drenado, né? Está sendo drenado, que não será permitido astral inferior, não, esse mundo do purgatório, essas almas penadas, pessoal, como diz, os umbrais da Terra, né? Não será permitido, após a transição e após a purificação, que haja ainda porões da Terra com essas dimensões tão densas, assim. Por isso que a gente fala que a Terra irá subir uma dimensão, porque existem vários níveis, né, para cima e vários níveis para baixo. Esses níveis para baixo, né, são os umbrais inferiores, onde estão todas essas entidades demoníacas, espirituais, elas estão sendo recolhidas, tiradas e levadas para uma dimensão, vão provavelmente para planetas que são tão densos como a Terra, porque aqui não será um planeta mais com essa densidade tão negativa, né? É uma coisa difícil das pessoas entenderem, os céticos, né? Mas eu entendo muito bem isso. É uma coisa lógica, né? A transição, a aceleração da transição planetária, da inversão magnética, tudo que a gente falou na live hoje aqui, é justamente isso. Como é que um plano de entidades com frequências baixas vão suportar essa frequência vibracional acelerada de um mundo, de um sistema que está passando por uma outra frequência de realidade, né? Então vai haver essa limpeza, já está havendo. E essa limpeza espiritual reflete na limpeza aqui entre nós, né? Os seres humanos que estão vibrando nessa frequência de corrupção, maldade, pessoas criminosas, que têm maldade no coração, sem escrúpulos, também serão limpos da face da Terra. Já está sendo, já está vendo a limpa, né? O pessoal fala, Rafael, que existe uma batalha na Terra, como a gente está vendo, que está havendo limpeza física, né, prisões e coisas, mesmo que alguns neguem, eles vão negar por pouco tempo, eles negam por falta de conhecimento. Quem nega é porque não sabe nada, né? Está vivendo no mundo da Matrix. Mas vamos supor que as pessoas que vejam isso acontecer, existe uma atuação física de limpeza dos porões da Terra, existe uma atuação no nível astral, que é a limpeza e recolhimento de todas as entidades e seres malignos, ou seja, está havendo uma grande batalha no céu, como diz, né? Arcanjo Miguel e os seus anjos estão guerreando contra o dragão, está escrito em Apocalipse 9, né? E essa batalha está acontecendo agora, então, uma batalha no céu e na terra, não é mesmo? O que tu me diz disso? É o que a gente está falando aqui, essa batalha simbólica, essa guerra, né? Na verdade, tem a ver com essa transição de frequências. Todas essas entidades e seres e consciências que estão aqui na Terra e não estão acompanhando essa mudança, elas estão resistindo a essa mudança. Elas não querem perder o poder, o império, as nações que elas criaram durante milênios aqui na Terra. Eles acham que são donos da Terra, a verdade é essa. Aqueles que estão sempre ajudando e monitorando a Terra, vamos imaginar o seguinte, nós fomos sequestrados, tá? A Terra é uma casa, a humanidade foi sequestrada pelos assaltantes, os sequestradores são esses grupos da elite, do poder oculto, tá? Essas raças aí, não tão positivas assim. A polícia que está chegando, a equipe de resgate, são os dimensionais, são os seres superiores da luz, se chama de Arcanjo Miguel, toda a hierarquia, os mestres, enfim, as 49 raças dimensionais, todos estão em torno da Terra, preparando o resgate, como se estivessem preparando para pegar os assaltantes, os sequestradores e tirar eles daqui. A humanidade está escrava, sequestrada durante milênios, e aprisionada nessa Matrix. Os sequestradores conseguiram construir até uma falsa ilusão de que aquela vida de sequestro é normal. Na verdade, não. Acabou. Acabou o tempo para eles acharem que eles têm o poder. Começou a limpa, começou a operação, a tempestade já está em curso, né? Quando a tempestade passar, o sol vai nascer novamente e a Terra estará num novo ciclo, numa nova era, e a humanidade vai despertar para a verdade sobre a vida. Essas raças que estão ajudando a Terra, né, eu diria o seguinte, seria impossível, para as pessoas entenderem um pouco melhor, seria impossível haver essa limpeza de uma hierarquia tão enraizada na Terra, né, que tomou conta de todo o planeta, se não houvesse uma ajuda excepcional, né? E se não houvesse uma ajuda externa, que nem aqueles filmes de mocinho, que o mocinho está quase perdido, está no fim da vida, e o bandido está vindo, todo mundo pensa, ele vai perder, ele é pequeno, de repente aparece no alto da montanha o socorro lá com o exército amigo e vai e defende o mocinho. Mais ou menos é isso. Se não fosse esse exército amigo, gente, não teria a menor chance disso acontecer.
Por quê? Porque já houve várias tentativas, inclusive pelo presidente Kennedy, foi um que tentou destruir os negativos, né, os escuros. Ele tentou, e ele com isso perdeu a vida, e outros mais. Já houve essas tentativas e jamais eles conseguiram, porque existiam, e nós estávamos reféns deles, até mesmo por causa de armas, de armamentos nucleares e outras coisas mais, né? Então houve assim, parece que um acordo, tipo, ó, deixa nós aqui, se vocês entrar, nós explodimos armas, nós vamos fazer uma destruição do planeta. Então o pessoal ficou meio lá só em cima do muro. E agora parece que chegou o momento deles virem e estão ajudando, estão desativando bombas atômicas, estão desativando ogivas nucleares, desativando túneis, bunkers, estão fazendo tudo através de uma alta tecnologia que não é humana, não é da Terra, não é uma tecnologia que vem do presidente americano. Ele está sendo ajudado. Então, a pessoa negar essa ajuda é a mesma coisa que negar aquela pessoa que está dando uma ajuda espiritual e física. Então, é um pouco de egoísmo das pessoas dizer assim, eu não acredito porque não está na Bíblia. Não... Claro que está na Bíblia isso, né? Claro que está na Bíblia, né? Que haveria uma intervenção dos anjos de Arcanjo Miguel, né? Está bem claro no Apocalipse 9, né? Arcanjo Miguel, né, combateu o maligno e as trevas não tiveram mais lugar aqui, tá lá. Então, o que é Arcanjo Miguel? É esse conjunto de seres galácticos, não é? Não vem um soldado com uma espadinha de saiote, assim, né? Aquelas botas de couro de saiote, né, com uma tinta de couro com uma espadinha assim, ei, aqui tô eu, né? Isso é uma maneira figurativa, né? Roupa de romano. Eles vêm com uma hierarquia fantástica, inimaginável ao ser humano, né? Tecnologias que nós mesmos desconhecemos, porque os negativos também têm essas tecnologias, então tem que haver uma paridade. Então isso está acontecendo. Agora, se você acredita ou não, paciência, não faz a menor diferença, entende? Você acreditar ou não vai mudar a coisa. Se você ficar batendo na mesma tecla, quem se prejudica é só você mesmo, né? Só você diz, não está aqui, não acredito que o fulano disse que não é, porque minha tia disse que não é, o vizinho disse que não é. Paciência, né? Arque com as suas consequências, Nós estamos aqui passando aquilo que se propõe a ser um ensinamento libertador. Quem quiser pegar, pega, né? Nem todo mundo é obrigado, né? Então, mais ou menos isso. A gente tem que falar de uma forma meio figurativa, assim, para entender, né? Tem um aspecto muito interessante, né, que foi um dos motivos desses controladores manipularem a humanidade também e deixarem a gente num estado de ignorância, né? Muitos de nós estamos achando que nós não somos nada, que nós estamos aqui submissos, né, e até esperando um poder superior nos salvar, e ao mesmo tempo nos sentimos vítimas de um poder superior maligno que controla o mundo. Nós não somos vítimas e não temos que ficar nessa postura pedindo ajuda o tempo todo também não. Nós temos que assumir a nossa parte, a nossa responsabilidade, porque nós somos também seres galácticos, divinos, das estrelas. Nós somos seres dimensionais também, estamos encarnados na Terra. Nós viemos em missão para a Terra, nós temos um compromisso. Por isso que vocês devem sentir, como eu sinto, o Luciano sente, essa sensação de que somos diferentes. A gente não se encaixa no mundo, a gente quer buscar a verdade a todo custo, a gente quer encontrar um caminho justo, de bondade, de coisas dignas, porque a gente não aceita o mundo como ele é. A gente não se encaixa, né? É um estranho, parece, um estrangeiro na Terra. É porque nós chegamos na Terra. Pesquisem sobre os 144 mil, né, que está no Apocalipse também. São aqueles que vieram, enviados por esse grupo de seres dimensionais, vieram para atuar na Terra. São os soldados da luz, são os enviados, aqueles que vieram atuar. Os escolhidos, mas não no sentido de somos melhores que os outros, não. Estamos aqui em compromisso e temos que despertar para o nosso compromisso e sair da nossa postura passiva de ficar só pedindo ajuda, esperando salvação para vir um milagre acontecer. Não, o milagre somos nós. É hora da ação. Fazer a nossa parte, né? Rafael, outra coisa, o pessoal pede muito sobre o flash solar. O que a gente sabe é que vai haver algum tipo de evento, né, grande, que todos vão ver no céu, todos vão ver alguma coisa muito significativa, todos verão isso, tá? Já acontecem pequenos flares solares, né, todo mês, mas que a gente sabe que em algum momento vai acontecer algo um pouco maior. E tem também o pulso magnético solar, que é outra coisa, mas sobre isso um pouco para dizer para as pessoas que se isso de fato vai acontecer algo visível, se isso a gente tem que se preocupar, tem que se preparar, o que seria, mais ou menos quando, o que tu pode falar sobre esses flashes solares aí? O Sol está passando por algumas anomalias, né? A gente tem pesquisado muito a questão do Sol, a movimentação do que está acontecendo, né?
as tempestades solares, as anomalias, então, não só no Sol, mas em outros astros também. A gente vai até soltar um documentário futuramente sobre os astros, sobre o Sol, sobre essas mudanças que estão havendo aí. O Sol, ele tem um comportamento, né, que acompanha o ciclo de atuação dele na Terra. Mas existe o que nós chamamos de mínimo solar, ou seja, é como se ele diminuísse a intensidade dos flares, ou seja, das tempestades solares, né, daquelas emanações que o Sol tem. A gente descobriu que quando esses flares solares aumentam, acontecem manifestações no céu, é como se surgissem vários arco-íris posicionados, pontuais no céu, sendo que não tem umidade, não tem chuva, não tem nada. Esses fenômenos que nós podemos encontrar em diversas partes do mundo têm a ver com os flares, quando o Sol tem a sua descarga, né? E quando acontecer o mínimo solar, essa intensidade que o Sol vai passar por uma anomalia, né? Vai acontecer esses fenômenos, desses arco-íris, no mundo todo. E vai ser um dos sinais de uma mudança que vai haver aí, uma grande transição, tá? Então vamos ficar atentos a essas manifestações no céu, porque são os sinais dos flares, né? Então, o pessoal fala também das profecias de Medjugorje, que ela previu que haveria algum sinal no céu que todos veriam e não deixaria dúvida, né? Então já estão acontecendo esses sinais no céu, só que muitos dizem, eu não vi, nunca vi, mas será uma coisa assim mais forte que todos verão, né? Então eu acredito, dentro da minha leitura, que esses sinais no céu que estão acontecendo já, e irão acontecer ainda mais forte a partir dos próximos tempos, seriam os sinais anunciados por Nossa Senhora de Medjugorje e tantos outros, que haveriam sinais no céu. Inclusive em Mateus 24 está escrito isso, né? Haverá estranhos sinais no céu e tal. Então é uma coisa já bíblica que está prevista e esperada, muitos já estão prevendo isso. Então acredito que esses sinais seriam um prenúncio, né, de algo maior que está para acontecer, né? Não seria o próprio evento, seria um prenúncio do evento, né? Além das anomalias eletromagnéticas, que nós já falamos, todas essas, os sons, esses flares, né, as mudanças climáticas, o céu mudando de cores, tudo isso faz parte desses sinais. Mas também eu creio que essa manifestação, né, que muitos chamavam aí da Virgem, né, em várias partes do mundo que ocorreu no passado, foram mensagens que foram deixadas pelos nossos amigos, né, dimensionais, pelas divindades, pelos seres da luz, que alertavam para esses momentos que eles voltariam também, que os sinais no céu seriam as manifestações luminosas provenientes de outras dimensões. Muitos já estão vendo aí esses sinais de luz no céu, luzes se movimentando, né? Muitos acham que são naves extraterrestres, tal, só que são tecnologias superiores divinas, né? Observem mais o céu, tentem olhar para as estrelas, tentem observar o que acontece no céu a partir das 18h30, assim que escurecer, até mais ou menos umas 9 horas da noite. Observem mais o céu, tentem perceber as anomalias, algumas manifestações diferentes, tá, de luzes. Fiquem bem atentos, vocês vão se surpreender com a quantidade de coisas que estão acontecendo no céu. E tem a ver com esses sinais, né, que foi predito aí. Temos que pesquisar, investigar e ir a fundo nisso. O que a gente vai encontrando, a gente vai falando, né? E a gente vai tentando corroborar com as pesquisas. Então é muito importante a gente não especular muito também, sabe? Que a tendência é a gente especular demais e o pessoal acaba entrando num desespero, assim. Vamos tentar pisar no chão, usar, né, a análise científica, raciocinar, usar a razão. Muitas coisas foram manipuladas, não vamos ficar no negativo, vibrando no negativo, mesmo que sejam profecias que estejam na Bíblia, em outras escrituras, não vamos focar nisso. Isso aí já foi. O momento é outro. E lembra do que eu falei. É a nossa atitude, a nossa postura, o nosso pensamento, essa força coletiva que temos que ter dos seres despertos, né, para gerar uma nova frequência para acompanhar a transição da Terra. É isso que importa. Se a gente ficar numa frequência baixa, negativa, esperando o pior, o negativo, nós vamos vibrar como? Vibrar baixo. Aí nós nos conectamos ao quê? A faixa espiritual baixa, tá? Aí começamos a ser influenciados por forças, né? Então, vamos mudar a frequência. Pensamento positivo,
né? Então, mudando um pouco de assunto, eu estou tentando ver alguns comentários aqui, tentando responder, mas a gente está respondendo de uma maneira ampla e global. Eu não posso, assim, responder muitas questões por questão a gente não estourar o tempo também, né? Eu gostaria de responder todas as questões, mas tudo isso que a gente está falando aqui vai ser respondido ao longo dos próximos vídeos, ao longo das lives que teremos, né? Então, tem uma pergunta muito reincidente aqui que as pessoas falam sobre o formato da Terra e tal. Eu já combinei com o Rafael que nós não vamos abordar esse tema agora. A gente está falando uma coisa extremamente óbvia e básica, que é que o Apocalipse foi transmutado. E a gente vê uma grande parte das pessoas batendo o pé e dizendo que não, e juram que não, e esperando a tragédia, que nós vamos morrer, nós vamos ser destruídos. Então, se a gente fala uma vírgula disso, e mesmo assim a gente tem uma resistência grande, que dirá se nós começássemos a falar outras coisas que virão. Então, eu acredito que, como o grupo aqui é bem amplo, né, e tem pessoas de todas as crenças, nós vamos gradativamente, em doses homeopáticas, largando novos ensinamentos. Para não haver um impacto geral, vamos em doses pequenas. Todas as perguntas serão respondidas, e não serão respondidas por nós, serão respondidas pelo próprio governo que está vindo agora e vai falar tudo. O Trump é nosso amigo, nosso aliado, e ele vai falar com as suas palavras tudo isso que você quer ouvir no momento oportuno. Mas, em algum momento, nós vamos dando alguma pista aí, né? O bom entendedor, meia palavra basta. Então, só existe... a gente tem que entender o seguinte, a gente foi manipulado pra caramba esses últimos milênios aí, né? Quase tudo, mas quase tudo que a gente aprendeu nos livros, né, é mentira. Aí o pessoal vai dizer, mas não, né? Os mapas são mentira, a história é mentira, a origem da Terra, a origem do ovo, tudo isso aí que a gente aprendeu foi criado e colocado pelos escuros, para que a gente caísse na armadilha. A gente caiu, então a gente até agora saindo desse sistema para a gente conseguir entender também, tá? Então a tragédia que a gente teve já aconteceu, né? Já aconteceu, a luz venceu, a partir de agora teremos caminhos positivos. Tu concorda comigo, Rafael? A elite mundial, os controladores, esses grupos, né? Essas raças que controlam o mundo há muito tempo, sabem que nós somos co-criadores, que o ser humano ele cocria com a realidade, o poder mental do ser humano. Então, o que eles fizeram? Condicionaram a gente, através das crenças, através de falsas ideias, ao que usássemos nosso pensamento para o negativo. Porque assim, a gente vai plasmar o negativo. Então, esse apocalipse negativo, quem está criando somos nós, com o pensamento negativo. Eles fizeram a humanidade plasmar, concretizar esse negativo. Então, nós temos que virar essa chave, mudar o pensamento para o positivo, para a verdade, para a luz, para o conhecimento, para a transmutação e plasmar o bem, o positivo, mudar essa energia, fazer o Apocalipse virar algo positivo, porque eles alteraram os textos do Apocalipse também, que era positivo no passado, colocaram como negativo, tá? Então não tem nada negativo. O que está acontecendo aí no mundo é uma resistência dessas forças negativas, ignorantes, né, que estão lutando contra a derrota que já aconteceu. Eles não querem desistir, eles já estão mortos, já estão se debatendo, mas eles não querem dar o último suspiro, tá? Então, eles são muito resistentes, mas a luz, as forças do bem já estão infiltradas, já venceram essa batalha, tá? Mas, o mais importante, Luciano, somos nós. Vamos lembrar disso, gente. Somos nós a grande mudança e a transformação do mundo, tá? Os nossos amigos da luz, da aliança, das 49 raças, os dimensionais, enfim, os mestres ascensos, estão esperando a gente também. Sem nós, sem a nossa participação, eles não podem também fazer muita coisa, tá? Exatamente, bem isso aí, muito, muito bem lembrado, somos nós que construímos, né? A gente tem que visualizar a vitória e não ficar batendo na mesma tecla da derrota. E assim, Rafael, um termo assim, o pessoal pede muito, em termos, eu sei que é difícil falar e a gente não deve falar em datas e momentos, mas assim, para ter uma leve ideia, assim, a grosso modo, assim, tu teria assim um calendário, mais ou menos, o que vai acontecer isso esse ano, muitas coisas, não vai,
a gente vai ficar sabendo, é para logo, né? Eu até tenho essa informação, mas eu queria pedir para ti, o que tu acha em termos assim, vai acontecer em setembro alguma coisa, em outubro, novembro, tem alguma coisa assim prevista para esse ano? Vamos falar nesse ano, né? A gente sabe que depois do outro ano, muitas coisas fortes virão, mas a nossa preocupação é o imediato, é agora, né? O que tu me diria com isso, sem citar datas, logicamente, porque aí é um compromisso nosso, né? Até porque nada é 100%, tudo são probabilidades, mas de acordo com as informações que temos, as pesquisas, realmente está para acontecer algo. Vai ter uma grande mudança no sistema econômico mundial, tá? Uma grande mudança no sistema político, junto com essa limpeza, essa mudança positiva, vão acontecer momentos de resistência ainda, que podem causar um desconforto, mas faz parte da transição para melhor. É igual um câncer está sendo extirpado do corpo, tá? Pode doer um pouco, mas vai ser para o bem, entende? Mas essas coisas estão para acontecer sim, tá? Não precisamos ficar preocupados, como já falamos, né? Faz parte da transição, mas tudo vai ficar bem. Então, assim, não temos data, mas setembro, outubro, novembro, agora, final do ano, né, até o início do ano que vem, realmente muita coisa pode acontecer aí de mudanças radicais, tá? No sistema, principalmente na economia, tá? Vamos ficar atento a isso. Por isso que também nós em Dakhla estamos nos mobilizando com o nosso próprio sistema, né, para conseguir ter uma opção, uma alternativa nesses momentos que podem acontecer aí, tá? Depois pesquisem sobre o bônus dourado mercantil, tá? O BDM, que é uma das opções que vai surgir aí, já está, na verdade, implementada. Vocês vão gostar muito. Também a possibilidade do chamado escambo, né? O escambo é uma coisa que existia sempre em toda a humanidade, depois foi... E em Dakhla vocês já... só para falar um pouquinho sobre Dakhla, né? O que vocês... qual é a preparação que Dakhla está sendo? Qual é o destino dela para ser um ponto de um foco de luz para a humanidade, né? Dá uma faladinha sobre o trabalho que a Dakhla está fazendo nesse ponto, que é do Mato Grosso do Sul, que é um ponto energético muito poderoso, né? Fala assim para a gente ter uma ideia como é essa comunidade que vocês têm lá. Ele fica no paralelo 19 Sul, porque é justamente um ponto muito preservado dentro, né, da configuração atual da malha magnética da Terra. É um local que você vai ser muito preservado e protegido, inclusive para possíveis mudanças que possam vir a ocorrer na superfície da Terra. Então aquele local foi escolhido exatamente para ser um ponto de, vou dizer, de acolhimento e de recepção de muitas pessoas que virão para buscar conhecimento, para ter uma vida mais saudável. Nós estamos tendo toda uma estrutura, né, de autossustentabilidade, tá? Não é seita, não tem nada a ver com religião, nada a ver com grupos de misticismo, nada a ver. São grupos de cientistas, de pesquisadores que estão construindo uma cidade para ser altamente tecnológica, né, para pesquisas avançadíssimas para o conhecimento humano. E além disso, temos a parceria com diversos grupos, né, que também estão buscando o bem, né, o foco é sempre o bem, o positivo, e isso acaba incomodando muita gente. Por isso que muitas mídias acabam perseguindo, né, o grupo, falando mentiras deslavadas aí há anos sobre nós, né? Porque quem incomoda demais é perseguido demais, né? A gente tem que se unir, todos os youtubers que estão passando uma mensagem libertadora e de verdade, que não é presa da Matrix, eles merecem o nosso apoio, o nosso crédito, porque é com canais como esse do Rafael e o nosso aqui que a gente vai passar as orientações necessárias nos momentos de tribulação, de dificuldades que poderemos ter, né? Uma espécie de orientação, porque a mídia tradicional, toda ela é comprometida até o pescoço, né? Até o pescoço. Então, logicamente, vocês não vão vir isso da mídia oficial, e muito menos se você perguntar para o seu gerente de banco ou alguma coisa, eles vão dizer que está tudo normal, que está tudo ok, mas não está tudo normal, está tudo em pleno andamento, tá? Então, a gente tem que saber que a verdade está vindo através de canais alternativos como os nossos aqui, que estão se propondo a isso, tá? Eu tenho um vídeo que fala sobre o Brasil, a Terra Prometida, tá? No meu canal, tá? Vocês podem acessar, é o vídeo 60, tá bem? É de um ano atrás, tá? E ele fala exatamente do destino maravilhoso e feliz que o Brasil tem para ser a nação do futuro, a terra de Ofir, o ouro de Ofir. Ofir, inclusive, era uma cidade perdida, né, da Amazônia, Ofir e outras cidades ali que estão na Amazônia, e elas estão sendo descobertas aos poucos, e elas vão vir
para a humanidade conhecer essas cidades. Então, eu queria, Rafael, pedir um pouco sobre Ratanabá, né, que deu origem ao Brasil, deu origem a essas cidades de Acacor, deu origem a muitos túneis que são usados pelos seres do bem, né? Então, nós temos um passado no Brasil que foi ocultado no Brasil. Então, fala um pouquinho sobre Ratanabá e a origem da nossa América do Sul, a origem do Brasil, e que ligação isso tem a ver com as cidades que agora estão sendo construídas e com Acacor, né, que toda essa parte ali dos Incas do Peru, que era tudo uma rede subterrânea que ligava essas cidades, né, e que depois foram ocultadas pelos escuros para que ninguém soubesse isso, mas está sendo revelado também. Então, Rafael, fala sobre Ratanabá, Brasil, coração do mundo. Exatamente. A história do Brasil é muito mais antiga do que nós imaginamos. O Brasil não foi descoberto em 1500, tá? O Brasil sempre foi descoberto. Ele foi coberto, na verdade, e está coberto até hoje por enganos e mentiras e ocultações da história e da verdade da nossa nação, desse local geográfico onde nós estamos aqui. Há mais de 450 milhões de anos que a história da humanidade se iniciou e foi lá na Amazônia, com uma antiga civilização chamada os Murios, tá? A gente vai encontrar registro dos Murios no continente perdido de Mu e na Lemúria, tá? São remanescentes dos Murios, por isso que vem desse nome, Murio. Então, vamos pesquisar um pouco mais. Existia a capital do mundo, o centro dessa grande civilização, e era bem ali na Amazônia, tá? Era gigantesca aquela cidade. Hoje ela está soterrada, não tem mais vestígios dela, não pode ser encontrada, está bem preservada, inclusive, para a floresta amazônica, né? E existem muitas coisas ali, e as lideranças mundiais sabem da riqueza, dos tesouros, das tecnologias, do conhecimento que existe lá. Aquela cidade fazia ligação com todas as grandes cidades antigas do mundo, das antigas civilizações, tá? E se conectava por todos os pontos do planeta, tá? Desde a Europa, Turquia, Grécia, enfim, África, América do Norte, América Central, América do Sul, inclusive na Antártida tem conexões, tá? E existiam muitos caminhos, né? Se vocês forem pesquisar as estradas reais, né? O próprio caminho de Santiago de Compostela, o próprio caminho de Peabiru, pesquisem sobre o caminho de Peabiru aqui no Brasil, tá? Na América do Sul também, e que levava para os Andes, na verdade levava para Ratanabá, essa antiga cidade. Todos os fortes no formato de estrela, pesquisem sobre os Star Forts, que são esses pontos energéticos onde eram construídos essas bases muito antigas dos Murios também, que levavam e apontavam para essa grande cidade. Em torno dela havia, vamos dizer, os seus subdistritos, né, vamos dizer, e uma dessas cidades era Acacor, Acarrim, Ofir, dentre outras, né, e ela era conhecida recentemente nas lendas dos indígenas, né, como Eldorado, aquela cidade mítica, né, que todos querem encontrar, a cidade de ouro. Então, o Brasil reserva algo inimaginável, que quando nós descobrirmos o que nós temos aqui, vai ser assim, o maior tesouro de descoberta, de maravilha que a gente pode alcançar na história do nosso mundo, da nossa nação, principalmente, porque realmente o que nos aguarda é maravilhoso. E todas as nações do mundo sabem que aqui era o local. Por isso que os espanhóis vieram para cá, que os portugueses vieram para cá, por isso que todos até hoje querem vir invadir o Brasil e não conseguem, né? Não conseguiram até hoje, né? É estranho isso. Por que ninguém invadiu o Brasil até hoje e fez guerra aqui? Por que será, né? Então, existe uma proteção nessa nação, nessa terra prometida, né? Que muitos chamam aí. Existe uma proteção invisível e ninguém entende por quê. E é por causa desse legado que foi deixado lá atrás para a humanidade. E nós somos aqueles que têm o direito nato para esse legado, os brasileiros, né? Então muita coisa vai ser revelada aí em breve. Essas antigas civilizações deixaram os registros, né, de conhecimento também ligados a essa grande civilização, Ratanabá. Eles tinham alta tecnologia, né? Não eram homens da pedra, nada disso. Eram muito avançados, sabe? Evolutivamente também. E esse assunto é muito, muito interessante. O pessoal assim desperta não só a curiosidade, mas atiça o nosso verdadeiro coração, que a gente pensa assim, puxa, se eu
começa a associar uma coisa com a outra. Se eu nasci nessa terra, que é uma terra abençoada, iluminada, que tem um histórico tremendo que vai ser revelado, será que eu não fui colocado aqui por Deus, porque a gente também tem uma missão, um chamado, que é justamente participar disso, né, crescer junto e descobrir e ancorar a nova era de luz aqui no Brasil, transformar o Brasil na terra prometida? Será que não? Eu sinto essa questão dentro de mim, né? E com certeza todos nós temos essa questão. Por que eu fui colocado aqui? Por que eu não nasci lá na Europa, que lá está uma confusão, está sendo praticamente destruída a Europa por tanta invasão, né, perda das culturas? E por que eu fui colocado aqui? Porque aqui justamente é a terra da promissão, é a terra prometida, e nós somos chamados a despertar esse nosso lado maravilhoso divino. Então a gente tem o dever, a obrigação, e o grupo que a gente se propõe a fazer aqui, todo esse grupo do despertar, é para isso, para a gente ser motivado a nos manifestar o nosso lado divino, angelical, e manifestarmos a nossa verdadeira missão na Terra aqui, que é o nosso potencial angélico divino para as futuras gerações. Nós somos os precursores das futuras gerações. E estudando a civilização antiga de Ratanabá, Akakor e outras coisas, eu tenho inclusive um vídeo, né? Não está escondido não, eu tenho um vídeo de um Cessna, um avião, que ele passou por cima dessa cidade e ele filmou todas as ruas. E eu tenho esse vídeo, tenho que encontrar, inclusive está no YouTube aqui, eu vou tentar, está nesse meu vídeo também uma foto, um avião Cessna, que alguém foi para lá por algum motivo e filmou a cidade de Akakor por cima, assim, passou, e ele mostrou todas as ruas, era um xadrez mesmo de ruas, o cara disse assim, olha as ruas, né, todas as ruas com algumas montanhas que eram pirâmides ocultas, templos ali, tá tudo ali, né, e o governo brasileiro sabe, o exército brasileiro sabe, é o maior segredo de Estado, e especialmente o pessoal dos escuros sabe melhor que nós, e querem vir aqui tomar, por isso que eles querem salvar a arara azul, querem salvar o bichinho, não sei o que não tem nada de arara azul, eles querem o dinheiro, querem... As ONGs, essas instituições aí que estão fingindo de boazinha, né, invadindo a Amazônia, é para fazer o mapeamento de terra e tomar posse daquelas terras, porque eles querem encontrar o local, né? Da Ratanabá, nós teremos uma cidade, então, parece que alguns metros abaixo da terra, que está coberta por lama, né? Que é Akakor, Ratanabá, Ofir e outras que você falou ali também. Todas elas estão... Por causa do dilúvio. Houve dilúvio, havia uma lama, né, muito grande que forrou essas cidades e hoje tem algumas pontas de pirâmides para fora, que eu já mostrei as fotos até, né? E então essa cidade de Ratanabá, por exemplo, ela tem a ver com as entradas que vão para a Terra Oca da civilização intraterrena. Aí no caso, Ratanabá não é intraterrena, é externa, é na superfície, mas existem as cidades intraterrenas, né, que se comunicam através desses túneis assim, históricos com as cidades de Ratanabá, Akakor e outras mais, né? E o que tu diria, então, sobre as cidades intraterrenas que existem, por exemplo, embaixo da Serra do Roncador, né, Ágata, e outra aqui, há vários túneis que levam a essas cidades intraterrenas que são do bem, vamos falar a verdade, são túneis do bem, ali, Corguinho tem um túnel ali que são túneis do bem, né? Então fala um pouquinho sobre isso para esclarecer. Existem 7 grandes cidades intraterrenas, tá? E elas estão polarizadas na relação dimensional, ou seja, ela não é somente física. Se você adentrar nesses túneis, nessas localizações, chegar uma hora você não vai ver nada. Uma caverna ali, túnel subterrâneo, tá? Mas existem aberturas dimensionais, portais, que levam já para outra dimensão, tá? E é física. Só que como eu expliquei antes, as dimensões não é o mundo espiritual. Você pode adentrar fisicamente em outra dimensão. Abrir o portal ali, tu entra, tá? Se você estiver na frequência, se você estiver preparado, você pode adentrar para outra realidade. Uma doideira, né? Mas é. E os mundos intraterrenos são realidades dimensionais. E voltando, não existem seres do mal nessas realidades dimensionais, tá? Eles são muito mais evoluídos do que nós. Estão num nível de frequência superior. Então, as cidades intraterrenas, a principal delas, né? Muitos chamavam, existem vários nomes, né? No Tibete chamavam de Shangri-La, né? O deserto de Gobi, ou tinha outro nome chamado Shambhala, né? Ligado lá à Índia, ao Nepal, são lendas antigas. Aqui, né, mais recentemente para o Ocidente, tinha a lenda de Agartha, né? Os mundos interiores. Mas hoje nós tivemos informações, né, de uma grande cidade que está ligada ao Roncador, está ligado a Corguinho, está ligado, vai até a Bolívia, sobe até a Amazônia lá.
tá? Chamada de Casalque, é o nome da cidade intraterrena. É a principal hoje na Terra, porque ela está sobre o vórtice mais ativo, que é aqui no Brasil. É a cidade intraterrena brasileira, tá? Casalque. Depois a gente pode até colocar um nome assim, tá? Então, é muito importante a gente entender isso, tá? Tem nada de negativo, tem nada a ver com túneis, de essas coisas aí. São coisas altamente positivas. A gente faz muita pesquisa sobre isso também. Então é fantástico, assim, é outra realidade, é outra visão de mundo, são coisas assim que a gente nem consegue imaginar, né? Mas assim, como eu disse, tem a parte física, na terceira dimensão ainda, ligado a algumas entradas subterrâneas, que levam para essa parte dimensional, tá? Inclusive, eu já tive experiência de interagir nessas galerias subterrâneas, tá? E perceber a abertura desses portais, e já vi relatos de pessoas, de várias pessoas que interagiram com essas outras dimensões, nesses túneis, né? E conseguem perceber essas aberturas, tá? E é possível, sim. A pessoa perguntou aqui, é possível ir e voltar? Sim, é possível ir e voltar, tá? Porque não tem nada de negativo nisso e perigoso. Na verdade, é sua preparação. A gente falou desde o início da live. Se a sua frequência está alta, se você está num nível de elevação vibracional, com o seu corpo também sendo trabalhado para isso, você consegue interagir com essas realidades maiores, tá? Então, essas realidades suprafísicas não são o plano astral. Tá claro isso? Então, essas questões dos mundos intraterrenos, das dimensões, dos seres intraterrenos e extraterrestres, e até intramarinhos, que tem também, tá? Os oceanos também têm cidades intramarinhas. Eles são do bem. Eles vêm aí para ajudar e colaborar com a evolução da humanidade. Eles estão num nível superior, da quarta dimensão para cima, já. Nós que estamos aqui na terceira dimensão, ainda, né, na ignorância, ainda sem saber de nada. E a gente vai subir para uma dimensão superior, é isso que está acontecendo agora, né? A gente está subindo, já estamos passando gradativamente por uma quarta, que é uma dimensão mais espiritualizada. Por exemplo, quando a gente entra no processo assim, de despertar da consciência, a gente já está caminhando, já está, digamos, numa quarta dimensão, uma dimensão mais ampla, tu consegue enxergar as coisas de outra maneira, né? Por isso que eu falei que a gente tem que trabalhar o corpo físico, a nossa parte vibracional, nosso campo biomagnético, nossa saúde, alimentação, exercício físico, saúde, elevação vibracional, para quê? Para que a gente consiga também, com a aceleração da Terra, quando os portais se abrirem, ou seja, a Terra está mudando de frequência. Então vai ser mais fácil para quem estiver na frequência interagir com essas realidades dimensionais, entendeu? Então você vai chegar lá na entrada dos mundos interiores, vai conseguir entrar para os mundos intraterrenos porque você está na frequência. Não, os outros não. Antes não, antes ninguém conseguia, porque a Terra estava mais densa, na vibração mais baixa. Estava muito mais fácil interagir com o plano astral do que com o mundo dimensional. Então, quanto mais baixa, mais lenta a frequência, mais no astral você fica, mais a sua frequência vibracional está mais baixa, você interage com espíritos. Se você eleva a sua vibração, muda a sua frequência consciencial, espiritual, mental, emocional e física, você interage com realidades paralelas, que é os mundos dimensionais, onde estão nossos amigos do bem, entende? E eles não podem descer e se materializar aqui a hora que eles querem, porque seria uma interferência na evolução da humanidade. Eles estão esperando a humanidade se elevar e vibrar mais alto, né? Não tem aquele livro do James Redfield, A Profecia Celestina? Não sei se todos te conhecem, todos leram. Ele fala disso, a nossa elevação energética vibracional, a nona revelação da profecia celestina, fala disso. Nós vamos chegar num ponto de consciência, de vibração, que nós vamos atingir um patamar e vamos ir para outra dimensão. Mesmo estando vivos aqui, a gente pode interagir. E foi isso que Jesus Cristo fez. Por isso ele não morreu e ele foi embora com o corpo dele. Está vivo até hoje, em outras realidades dimensionais. A gente vai, o canal do Rafael tem muitos temas sobre isso aí, então a gente está aqui de fato para despertar nossa consciência e enxergar, porque a gente tem o conhecimento, só para as pessoas entenderem, assim, ó, 5, 10%, quando muito, da realidade do todo. A gente não sabe nada, né? Só sei que nada sei, como dizia o filósofo. A gente sabe muito pouco, e querer explicar o mundo com esse conhecimento ínfimo que nós temos é um absurdo, né? Então a gente tem que abrir a consciência e dizer, eu aceito
aberto aos novos pensamentos e tal, e isso a gente tem que estar fazendo aqui, por isso que a gente está tocando esses ensinamentos aí a conta-gotas, mas tem muito mais, o Rafael tem muito mais coisa para falar, eu também tenho, nós vamos nos próximos momentos, a gente vai se encontrar eventualmente aqui, e vai trazer muitos novos conhecimentos, porque assim, é agora o momento, ou você começa a aprender, ou você vai ficar de fora da festa. Né, você não vai entrar, você vai bater, né, na porta, deixa eu entrar. Na Bíblia está escrito, afastai-vos de mim, não vos conheço, homens que praticam iniquidade. Então, nós estamos aqui com o nosso coração aberto e prontos para conhecimento libertador, que é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, mais ou menos é isso. Mas, Rafael, eu queria também só pedir algumas questões. O pessoal pensa, mas como são essas cidades intraterrenas? Qual é os seres que vivem lá? Como é? Eles são, tipo, formas humanas? Eles são como nós? Tem tecnologias? É a questão da atmosfera, existe uma atmosfera, né? Existe algum tipo de astro que ilumina, alguma coisa? Então, dá assim um parecer daquilo que tu sabe. Eles estão numa frequência muito mais alta, vibracional. Eles não são espíritos desencarnados, tá? Não são entidades espirituais. São seres vivos com o corpo físico. Mas eles estão vibrando numa frequência muito mais alta e muito mais acelerada. Por isso que eles são aqueles que conseguem se materializar para nós e podem se tornar humanos a qualquer momento, tá? Por isso que a gente vai entender a diferença entre um espírito que não consegue se materializar e voltar a ter um corpo, e estes seres dimensionais que estão numa frequência muito mais alta, não perderam o corpo e podem se manifestar fisicamente a hora que eles querem, porque eles podem baixar a frequência deles e densificar o corpo deles a hora que eles querem, tá? Eu falo isso por experiência própria, tá, Luciano? Eu tive essa experiência presencial, eu pude ver na minha frente a prova concreta da existência desses seres, tá? Tive uma experiência que provou para mim realmente que eles existem e são do bem. E o que meus olhos viram, não tem como explicar e provar para ninguém, porque foi a minha experiência, mas realmente eles são humanos como nós, tá? Não são essas coisas que as pessoas falam. Eles são muito bonitos, né? Alguns são mais altos do que nós, outros um pouco mais baixos, mas eles têm uma perfeição humana, né, muito superior à nossa. Eles estão num nível muito mais além. Eles não ficam mais doentes, não envelhecem, não precisam se alimentar como nós, não dormem como nós. Eles estão numa frequência muito diferente. E é interessante, eles sempre aparecem em casais, assim, é um homem e uma mulher, sempre juntos, né? E estão num nível de consciência muito mais elevado, né? Tivemos experiências incríveis com esses irmãos. São muito, muito evoluídos mesmo, né? E eles estão aí e muitos já tiveram contatos com eles, sabe? Só que a humanidade tem muito medo ainda. As pessoas não estão preparadas para esse tipo de experiência. Então eles respeitam, né, a humanidade ainda assim nesse sentido. Eles não podem fazer coisas que vão chocar a humanidade. Agora, os mundos intraterrenos, né, têm as suas condições normais, em outras dimensões, né? Então é outra frequência, é outra realidade. Então tem a quarta, quinta, sexta, sétima, até a nona dimensão, nós podemos considerar uma realidade, vamos dizer, material, tá? Depois da nona dimensão para cima já é um nível de deidades, nível mais superior, onde as frequências divinas atuam mais, né? Então, o que nós chamamos de Deus, a energia suprema, está num nível dimensional acima, muito acima, né? O criador de todas as coisas, né? A consciência cósmica suprema. E todas as dimensões estão abaixo dele. Aqui seria a terceira dimensão, onde nós estamos, né? Possui essa natureza física material e a parte extrafísica, ou seja, o plano astral, plano espiritual, que é aqui na Terra. Ainda é a terceira dimensão, mas é um nível espiritual. Então não vamos confundir as duas coisas, tá claro? É muito importante a gente também desmistificar esse assunto, porque as pessoas acham que pirâmides são coisas também do mal, de coisas do governo oculto. Então, a verdade é o seguinte, esses grupos da elite roubaram a imagem, o símbolo das pirâmides, roubaram por causa do Egito, de algumas sociedades secretas que usavam esses símbolos. Eles roubaram, furtaram essa imagem para inverter o real significado dela, tá? As civilizações antigas, todos os pontos na Terra onde tem pirâmides, não é à toa que existem essas pirâmides. Tem nada a ver com povos primitivos e sacrifício de pessoas que eram mortas, nada disso, tá?
Nada a ver. As pirâmides sempre foram construídas em cima dos vórtices eletromagnéticos da Terra, porque elas são máquinas quânticas, geradoras de energia quântica, tá? Transmutativa, ou energia taquiônica, que nós chamamos, que é justamente o gerador desta frequência que nós estamos falando a live inteira, que ajuda o ser humano a evoluir vibratoriamente, consciencialmente, favorece uma conexão maior do ser humano com as energias superiores, por causa do vórtice de energia. Então as pirâmides eram como se fossem catalisadores, propulsores, né? Geradores de frequência eletromagnética. Quando as antigas escolas de mistérios levavam seus estudantes para realizar os treinamentos, né, as iniciações nas antigas pirâmides do mundo, era para isso, era para o desenvolvimento mental, espiritual, energético, para que todos pudessem atingir essa frequência evolutiva, que nós chamamos de transmutação ou vida eterna, tá? E ascensão espiritual também. Tudo isso está interligado, tudo isso. Por isso os antigos faraós, por isso todas as pirâmides nas civilizações dos maias, dos astecas, dos toltecas, todos os povos antigos, os egípcios também, sabiam desse conhecimento. E ele foi deturpado, foi escondido, foi destruído da humanidade, e hoje as pessoas acham que pirâmide é tumba para guardar corpos de faraó. Não tem nada a ver com isso, nada a ver. Era um grande centro de treinamento, de evolução e de desenvolvimento dimensional, espiritual, mental e físico para todos nós. E ainda é, tá? Então tem nada a ver com governo oculto, nada a ver com coisas do maligno aí, que o pessoal fala, né? Nada a ver. Eles roubaram esses símbolos para eles, para todo mundo ficar com medo, na verdade, dessas coisas, tá? Não tem nada a ver. Então, tá tudo vindo à tona, não tem mais como esconder, sabe? Não tem como tapar o sol com a peneira, como diz. A pessoa vai chegar um momento que todos vão ficar sabendo disso, e é a grande revelação desse momento atual, que é o despertar da consciência através do conhecimento e da revelação da verdade. Então, se preparem, né, que tudo vai vir à tona. Então, vocês estão muito felizes em estar participando dos nossos canais, se inscrevam nos nossos canais, a gente agradece muito a presença de todos os amigos que aqui estiveram, né? E a gente estimula que mais youtubers e mais pessoas venham se juntar a nós, fazer os seus próprios canais, se assim for do seu desejo, ou participar dos nossos, né? Para que mais pessoas tenham acesso a esse ensinamento libertador, né? Por isso que a gente pede que as pessoas, se quiserem ser membros, é sempre um apoio, né? Que a gente recebe. O Rafael também tem o seu canal, se inscrevam no canal dele, se vocês puderem dar uma força, porque quanto mais pessoas, mais esses ensinamentos vão para outros, né? E as pessoas que não acreditam, deixe elas quietinhas no canto, daqui a pouquinho, tudo vai ser revelado, não tenho dúvida, né? Eu acho que a mensagem foi passada, né? O que a gente queria transmitir hoje foi de extrema importância para todos, uma atualização dos conhecimentos, uma parceria que está se iniciando aí, com todos os grupos, né, que estão buscando essa unificação dos conhecimentos. Deixa eu pedir já essa pergunta interessante, só para dar um gostinho para o pessoal de Quero Mais aí, né, esses buracos imensos que estão aparecendo lá na Sibéria, não é na Libéria, na Turquia, na Sibéria, buracos gigantescos, né, que estão acontecendo. O que tu me diz disso? No mundo inteiro, Luciano, existiram pontos de mineração no passado, que esses povos antigos e esses colonizadores da Terra faziam, porque eles buscavam ouro, né? Eles faziam muita mineração de ouro na Terra, inclusive na Antártida. E esses pontos, esses túneis subterrâneos que eles faziam as minerações, tá, ficaram soterrados também em muitas partes, depois de algumas movimentações de dilúvio, enfim, de terremotos e tudo mais. Alguns pontos ficaram vulneráveis. Como a Terra está se movimentando, né, e está passando por essa transição, alguns desses túneis de mineração muito antigos estão desmoronando. E está surgindo esses buracos, essas crateras gigantes em várias partes do mundo. Desde 2012 está acontecendo isso, viu? É devido a esses pontos de mineração que ficaram com túneis subterrâneos lá, e com a movimentação geológica desaba. Aí abre essas crateras imensas, né?
Junto desse assunto, eu vi um vídeo ontem que tem uns mineradores pegaram um buraco desse grande na Terra, né? Cavaram, parece que 12 quilômetros, e colocaram um microfone lá embaixo. Não sei se estou pedindo se é verdade ou não. E eles captaram sons, eles chamam de sons do inferno, seria de seres malignos que estariam fazendo gritos e coisa parecida. Isso procede, não? Eu Não, vi o não. vídeo, eu pensei, cara, que coisa incrível, né? Porque seria assim como se eles tivessem chegado até o Sheol, né? Eles fizeram um furo até o Sheol, aproximadamente, né, alguns quilômetros, e esse Sheol teria ruídos de sons de seres lá, isso é verdade? O Sheol, por exemplo. O Sheol é outra coisa também que foi distorcida, que as pessoas interpretam como inferno, os mundos interiores, né? Não tem nada a ver com o inferno, não, gente. Tá? Vamos pesquisar mais. A gente já deu as dicas aqui hoje. Ó, nos túneis subterrâneos que ainda existem, são físicos esses túneis subterrâneos aí, que estas raças desses seres que estão por trás do controle mundial estão. Mas eles são físicos, tá? Tem nada de dimensional, nada disso. São físicos, tá? Os Anunnakis, os reptilianos, os Greys, essas raças todas aí são físicas como nós. São diferentes geneticamente, tem o crânio alongado, tal, mas são físicos, são de 3D, tá? E eles ficam em bases subterrâneas porque eles não sobrevivem na superfície. Então, vamos quebrar esse paradigma de que eles são seres espirituais que estão por aqui para fazer o mal para as pessoas. Não, não, não. Isso é um engano. Eles são como nós, uma genética diferente, tem tecnologia superior à nossa, por isso que eles controlaram as nações. Tá, pois é, mas só para confundir, então, para explicar, tem os reptilianos que estão nos túneis e tem os intraterrenos que são do bem. Então, existem os do bem e os do mal, é assim, né? Mas os do mal são físicos, não tem nada de dimensional, não. Sim, Tá? Não os confundam. reptilianos são físicos. São E seres os do vivos. bem são de uma dimensão superior, tá? Pois Isso, exatamente. E se eles se encontram lá embaixo, o que acontece? Não, eles não se batem, não. São frequências diferentes, né? São Sim, realidades, sim. São realidades superiores, vai interferir com essa realidade aqui. E esses seres que estão reptilianos, draconianos, eles não têm frequência, eles não têm nem alma. Eles não têm a centelha divina ainda ativada neles. Por isso que eles são do mal. Não é que são do mal. Eles são ignorantes, eles não são evoluídos espiritualmente. Eles têm inteligência, têm intelecto, mas eles têm ânsia por poder. É o egoísmo exacerbado. Eles não têm emoção como nós. Eles não têm a alma que traz esse sentimento de sou parte do divino. Não, eles não despertaram ainda essa centelha dentro deles. Está adormecida. Então, eles vão ter que evoluir muito, tá? Por isso que eles têm inveja do ser humano, eles querem escravizar o ser humano, porque eles, no fundo, sentem inveja. Eles sabem que eles são inferiores geneticamente ao que nós chamamos de raça adâmica, ou aqueles humanos que somos nós, né? A linhagem de Adão e Eva, podemos dizer assim. Então, a gente tem que evoluir, porque se a gente sai da frequência da Matrix que eles criaram, a gente dá o salto quântico. Então, eles criaram essa Matrix para aprisionar a gente num mundo de mentiras, para eles terem o controle sobre a humanidade. E agora chegou o momento deles serem expulsos daqui. Eles estão morrendo, na verdade, eles não estão conseguindo sobreviver nos túneis, nas bases, estão morrendo, estão ficando deformados, inclusive, estão desesperados, estão até pedindo ajuda para os seres superiores para eles irem embora para o mundo, para o local que eles vieram, porque eles não querem mais ficar aqui também. O problema maior não são nem esses líderes que sempre manipularam a humanidade, e sim os laranjas, os híbridos, né? Os que estão humanos, híbridos, modificados geneticamente com a genética deles. Então existem muitos seres humanos nas famílias reais, nos grupos de poder no mundo, que são descendentes geneticamente desses seres, né? Que são diferentes de nós. Então eles estão atuando, né, com seus laranjas na superfície da Terra, nos governos, nas religiões, em todos os sistemas de controle do mundo. Eles atuam nos bastidores, né? Mas são físicos como nós. E eles serão todos retirados aqui da Terra nesse momento que soou já o decreto divino de retirada de todos os escuros, né? Então, é só uma questão de tempo e pelo que a gente está calculando, isso não vai demorar mais do que pouco tempo, já essa turma, né, vai ser toda retirada da Terra e o próprio flash solar, eles não vão resistir a esse flash, porque esse flash é algo positivo, é uma onda positiva, eles vão, né, digamos, sucumbir a isso, né? Vou dizer mais. Um dos mais poderosos deles,
que durante muito tempo fez parte desses grupos, né, de poder na Terra, se voltou para o bem. Ele se voltou para o lado do bem, né? Estudem sobre os Anunnakis. Um dos Anunnakis, está atuando em parceria com a Aliança. Então, ele está... Bom, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Podem ver o que está acontecendo aí por trás de alguns governos, dentro de uma certa facção, para entender quem que está atuando por trás, tá? Existe uma atuação de grupos, né, que na verdade têm um poder também, mas estão em parceria com os superiores. Por isso que os do lado escuro não estão tendo força mais para atuar. Houve uma rebelião do lado deles, então o pessoal dividiu, né? Eles mudaram, eles viram que eles não podem mais continuar. Poxa, eles vão ter que começar um novo ciclo de evolução. Do jeito que está, não vai dar mais. Vai ter que ter um novo recomeço, né? Então, mas estes que estão ligados aos Anunnakis, né, que já evoluíram um pouco, já têm um despertar, conseguiram despertar, né? Então eles já estão atuando em parceria com os grupos do bem, tá? Então, fica a dica aí para vocês analisarem o contexto geopolítico, aí vocês vão entender por que alguns líderes mundiais estão tendo ajuda e estão conseguindo atuar aí nessa limpeza da terra, do sistema. Verdade. E repetindo, se não fosse a ajuda dos irmãos dimensionais, nós não venceríamos essa batalha de jeito nenhum, né? Então, gente, não comecem não confundam as coisas. A gente está sendo muito ajudado e essa guerra já está ganha. Porém, ainda existe muito barulho, né? Muito barulho. O pessoal está gritando muito, etc. e tal, né? Mas a luz venceu. Só resta agora uma pequena limpeza que ainda tem que ser feita dos porões, porque essa rede é muito antiga. Para tirar todo mundo demora um certo tempo, né? Mas eles já estão perdidos, se não estão se entregando, estão sendo, né, desintegrados pelas armas tecnológicas que com certeza a Aliança tem, né? E eles são mortos mesmo, né? Não é assim, tipo, bota algema no reptiliano, vem cá, querido, vem cá, passar a mão na cabeça. Para mim, é bala mesmo, né? Não é assim que funciona. Esperamos que um dia todos despertem, né? Não importa qual raça, de que tipo de evolução, todo mundo vai despertar. Afinal, todos são filhos da mesma criação. Mesmo estes aí que estão atuando contrariamente. Tudo isso, Luciano, faz parte ainda de um plano maior, tá? Essa questão do bem e do mal, essas forças antagônicas, mesmo assim, aos olhos do Criador, isso faz parte de um processo que também é um processo evolutivo. Então, ele é muito complexo. Rafael, muito obrigado, tá? Dá um like na live, não deixe de dar o like, tá? Conheça o canal do Rafael e a gente está junto aqui, somos parceiros, né? Junto com todos os nossos amigos espirituais, que com certeza estão nos inspirando também para a gente trazer esse conhecimento todo aqui, né? Que a gente está sendo um instrumento também dando a cara a tapa aqui para trazer coisas que as pessoas não tiveram coragem de falar, a gente está tendo aqui, né? Rafael, muito obrigado, tá? Já tínhamos dado tchau lá adiante, mas as perguntas foram muito importantes aqui, a gente quis dar uma atenção, né? Então, um grande abraço a todos. Então, estamos encerrando a live. Obrigado, Rafael. Fica com Deus. A luz venceu. A luz venceu. Busquem conhecimento. Valeu, gente. Valeu. Tchau. Valeu.